Olá, nós dois estamos aqui com a finalidade e o propósito de apresentar para vocês o tema pronomes relativos. Este é Matheus Silva Dantas e este é Pedro Lucas que vos fala nesse momento. Eu começarei abordando o tema pronomes variáveis. São aqueles que variam de acordo com o gênero, vamos dizer assim, quantidade, número, plural ou singular. Esses são o qual, a qual, os quais, as quais, cuja, cujo, cujas, quanto, quanta, quantos e quantas. Meu amigo Matheus Dantas agora falará sobre os invariáveis. Olá. Os pronomes invariáveis são aqueles que, independente da frase, eles não variam em gênero, número e pessoa. Eles sempre vêm da mesma maneira. São eles, exemplo deles, que, quando e onde. Eu vou falar sobre o que. O que é o pronome relativo mais usado para referir-se a pessoa ou objeto. Geralmente, quando se fala em uma linguagem coloquial, o que é referido à pessoa e ao objeto, o que não é muito correto, porque para se referir à pessoa, o mais adequado é usar o pronome quem. Eu vou dar um exemplo. Há uma pedra preciosa que faz enorme sucesso no Japão. A opala nobre, encontrada em Dom Pedro II, no Piauí. Um antecedente do relativo pode ser o pronome demonstrativo o, os ou as. Exemplo. Olha o que aconteceu com os grandes impérios. Quando seu antecedente, agora vamos falar sobre o quem, que é usado para pessoas, exclusivamente para pessoas. Exemplo, não duvidou recolher a casa verde da própria mulher a quem amava com todas as forças. Quem nesse caso estava se referindo à pessoa, à mulher a quem ele amava. Diferente do que pode se referir ao objeto ou à pessoa. Vou falar sobre o pronome relativo cujo. Equivale-se a do qual, de quem, de que. Portanto, tem valor possessivo. É empregado apenas como pronome adjetivo. Por exemplo, se eu falo, aquele garoto cujo nome não me lembro, estou dizendo que o nome do qual eu falei é daquele garoto. Tem a função de pronome possessivo. Vou falar sobre o quanto. O quanto tem ele é empregado no sentido de quantidade. Esse pronome sempre tem por antecedente os pronomes indefinidos. Tudo, todos e todos. O brasileiro é bom, é amigo da paz, é tudo quanto quiserem. Mas bobo não. Meu amigo agora, Matheus Dantas, meu companheiro de chapa, vai falar sobre o pronome relativo onde. Vou dar um exemplo. Não tenho terra onde plantar o cajueiro. Esse pronome pode aparecer precedido de preposição, aglutinando-se com duas delas, a e de. Por exemplo, não tenho terra aonde plantar um cajueiro. De onde? Ou seja, eles podem se juntar a essa preposição a e a de onde ou aonde. Prossigo. Palavras utilizadas como pronomes relativos. Algumas palavras são utilizadas como pronomes relativos, substituindo as verdadeiras palavras, criando assim uma linguagem coloquial. Estas são como, que é substituída pelo qual, quando, que é substituída pelo que. Se você for falar numa linguagem mais culta, o mais correto seria falar pelo qual. No entanto, numa linguagem mais coloquial, seria usado como. O quando também serviria de exemplo. Numa linguagem mais coloquial, você falaria quando, e numa linguagem mais culta, você falaria em que. Agora, o sem antecedente expresso. Exemplo, que. Em que um sarau todo mundo tem que fazer. Em que não vem, sem antecedente expresso, quer dizer, sem um sujeito vem antes do pronome. Em que o pronome é o que. Não vem nenhum sujeito indicando o pronome que está se referindo. Outro exemplo, de quanto. Nada a acrescentar me resta a quanto já se acha escrito. O pronome quanto. Nada a acrescentar me resta a quanto. Não vem nenhum sujeito indicando a quem esse quanto está se referindo. Nada a acrescentar me resta a quanto. Não vem nenhum sujeito
nenhum antecedente expresso que indica a quem esse conto está se referindo. O quem? Exemplo, quem não presta fica vivo. Não fala exatamente quem não presta, só diz que quem não presta fica vivo. Não se refere a nenhum sujeito. Outro exemplo, onde? Vives onde não queres. Não diz quem, não relata quem vive onde não queres. Apenas diz, vives onde não queres. Ou seja, ele não vem sem nenhum antecedente expresso que expresse o seu, a quem está se referindo, nenhum sujeito. Pessoal, agradecemos pela atenção, agradecemos pela paciência, pedimos desculpa a qualquer erro que tenha sido mostrado durante a nossa apresentação. Muito obrigado e esse é o fim do trabalho. Qualquer dúvida você pode conferir no blog, que estará lá tudo melhor esclarecido para que você possa aproveitar tudo desse nosso trabalho. Obrigado.